Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos de volta, né, a esse semestre aqui, esse segundo semestre, o nosso primeiro aulão de Ciências da Natureza e Matemática do segundo semestre. Vamos começar aqui. Só vou compartilhar a tela. Aqui. E aí a gente já começa. Ok. Bom, então o nosso tema da aula de hoje, né, de Química. Para quem não me conhece, né, muito prazer, meu nome é Yuri, professor de Química aqui do nosso projeto Enem, e vou acompanhá-los vocês aqui das 2 até as 2h50 no nosso aulão de Química e depois os outros conteúdos com os outros professores. Bom, então, no nosso primeiro aulão aqui do segundo semestre de Química, de Ciências da Natureza e Matemática, a gente tem como assunto o deslocamento de equilíbrio, ou também comentado como chamado de princípio de Le Chatelier, ok? Então, primeiramente, para a gente somente fazer uma revisãozinha do que vocês tiveram lá, que foi postado no site para vocês lá do nosso projeto Enem, o que é o princípio de Le Chatelier, né? O que é o deslocamento de um equilíbrio químico? Bom, para saber isso, a gente precisa entender primeiro o que é um equilíbrio químico, ok? Então, equilíbrio químico é quando eu tenho uma reação reversível, ou seja, eu tenho um sentido direto para a reação, que seria o sentido para a direita, e eu tenho o sentido inverso da reação, que seria aqui para a esquerda, ok? Então, aqui eu teria o sentido direto e aqui eu teria o sentido inverso. E o que significa uma reação estar em equilíbrio químico? Significa a velocidade dessa reação direta, ou seja, esse V1, ser igual à velocidade da reação inversa, esse V2. Então, quando eu tenho aqui essa velocidade da reação direta sendo igual à velocidade da reação inversa, eu tenho um equilíbrio químico, ok? Só revisando aqui o que é o equilíbrio químico. Quando a gente fala de deslocamento de equilíbrio, ou o princípio de Le Chatelier, a gente vai... são alguns acontecimentos que vão causar uma perturbação nesse equilíbrio, ok? Então, uma perturbação vai ser causada nesse equilíbrio e a reação vai agir contra essa perturbação, de modo a manter o equilíbrio. Então, vamos pensar assim, por exemplo, se tem alguém te beliscando, né? Tem alguém te beliscando, tirou o seu equilíbrio. Você estava ali em equilíbrio e essa pessoa te beliscando está tirando o seu equilíbrio. Você vai agir de modo contra esse beliscão para que você restabeleça seu equilíbrio. É a mesma coisa o deslocamento de equilíbrio ou o princípio de Le Chatelier. A reação ela vai agir de modo contra essa perturbação para que restabeleça o equilíbrio, ok? E as maneiras de perturbação que a gente tem são temperatura, pressão ou a concentração de algum reagente, ok? Então, fazendo só essa simples revisãozinha para a gente começar já os exercícios, ok? Bom, a temperatura, né? Para ir temperatura, eu vou observar aqui o meu ΔH, a minha variação de entalpia. Eu estou vendo aqui essa variação de entalpia, ela é negativa. Se ela é negativa, quer dizer que é uma reação exotérmica. Então, no meu sentido direto, para a minha direita, é uma reação exotérmica. Se é uma reação exotérmica, quer dizer que ela libera calor para o meio, ok? E no sentido inverso, se no sentido direto, no V1, ela é exotérmica, quer dizer que no sentido inverso, ela vai ser endotérmica, ela vai absorver calor, ok? Então, a temperatura, ela pode ser uma perturbação no sentido de que, se eu aumentar a temperatura, o que vai acontecer com a reação química? Bom, se eu aumento a temperatura, eu estou causando ali uma perturbação que é o aumento da temperatura. Como que eu vou agir de modo a baixar essa temperatura e restabelecer o equilíbrio? Bom, eu vou para o sentido da reação endotérmica. Por quê? Porque a reação endotérmica, ela consome calor, ela absorve o calor do meio. E absorver o calor do meio quer dizer que eu vou resfriar o meio, ok? A temperatura do meio. Então, sempre que eu aumentar a temperatura, essa reação, ela vai no deslocamento do sentido endotérmico.
ok? Então, no sentido endotérmico. E se eu diminuo a temperatura, eu vou para o contrário. Se eu estou diminuindo a temperatura ali, quer dizer que essa reação vai ter que liberar calor para o meio, vai ter que liberar uma certa temperatura para o meio. Então, é no sentido exotérmico, no sentido que libera o calor para o meio, ok? Em relação à pressão eu vou olhar para os meus coeficientes estequiométricos, que também podem ser chamados de coeficientes volumétricos. Então, eu vou fazer a soma aqui desses dois. E a pressão ela só varia com gases, ok? Somente gases estão aí nessa conta da pressão. Então, se eu for observar o coeficiente estequiométrico, esse númerozinho aqui que vem na frente do composto, eu tenho aqui 4 volumes, ok? Eu ponho volume porque pode ser qualquer unidade de medida de volume. Pode ser litros, pode ser metros cúbicos, mililitros, ok? E aqui, quando eu estou na formação da amônia, eu tenho 2 volumes. Então, aqui eu tenho 4 volumes, desse lado da reação, e desse outro lado eu tenho 2 volumes. Se eu aumento a pressão, aumentar a pressão significa comprimir algo. Se eu estou comprimindo algo, se essa perturbação é comprimir algo, ou seja, aumentar a pressão, a minha reação vai deslocar para algo que seja pequeno, para que eu tenha um menor volume, ok? Então, a minha resposta da reação é deslocar no sentido onde tem um menor volume, caso eu aumente a pressão. Porque se eu estou comprimindo algo, eu vou ficar na forma de menor volume, ok? Então, seria, se eu estou comprimindo, se eu estou aumentando a pressão, ele vai se deslocar para onde tem o menor volume. Ao contrário, é se eu diminuir a pressão. Aí eu posso ficar folgadão, posso ficar no meu lado de maior volume, ok? Em relação à concentração dos reagentes, ou dos produtos, né, dos componentes da reação, é o seguinte, se eu aumentar um certo reagente ou um certo produto, por exemplo, aumentei o nitrogênio, eu causei uma perturbação. Se eu aumentei um composto, o modo contrário da reação, a resposta da reação para que mantenha o equilíbrio, para que volte ao equilíbrio, é consumir esse reagente, ok? Então, se eu aumentei o nitrogênio, essa reação vai no sentido para a direita, vai se deslocar para a direita, no sentido onde o nitrogênio é o meu reagente, no sentido onde eu vou consumir, por exemplo, aqui o nitrogênio. E isso acontece da mesma forma com o hidrogênio e também com a amônia. Por exemplo, se eu aumento a concentração de amônia, quer dizer que eu vou ter que consumir a amônia. E a amônia, no sentido de ser consumida, ela vai ser onde ela é reagente. Então, eu vou deslocar essa reação para a esquerda, porque eu vou consumir a amônia, ok? Bom, fazendo essa breve revisão aqui com vocês, vamos agora para os exercícios. Então, indo aqui para os exercícios. Então, aqui tem uma breve explicaçãozinha, depois eu vou disponibilizar os slides para vocês, ok? Então, aqui tem uma breve revisãozinha do que eu falei agora, né? Como que vai alterar essas perturbações que são pressão, temperatura e concentração, como que isso vai agir no modo da reação, né? Do deslocamento da reação química. Bom, então temos aqui o primeiro exercício. O primeiro exercício fala o seguinte: a formação de estalactites depende de reversibilidade de uma reação química. O carbonato de cálcio, ele dá aqui a fórmula molecular do carbonato de cálcio, é encontrado em depósitos subterrâneos na forma de pedra calcária. Quando um volume de água rica em gás carbônico, é que esse 2 aqui ficou meio cortadinho, mas aqui rico em gás carbônico, CO2, dissolvido, infiltra-se no calcário, o minério dissolve-se em íons cálcio e bicarbonato. Numa segunda etapa, a solução aquosa desses íons chega a uma caverna e ocorre a reação inversa, promovendo a liberação de gás carbônico e a deposição de carbonato de cálcio, de acordo com a equação representada. Bom, ele explica aqui como que é a formação de estalactite, e ele fornece para a gente a reação pela qual é formada essas estalactites aí numa caverna, ok? Então, a gente vê que é uma reação de equilíbrio químico, ok? Tem um sentido direto e um sentido inverso. E a gente vê também aqui que tem o ΔH, tem a entalpia, a variação de entalpia dessa reação.
ok? Como ela é positiva, a gente pode falar que é uma reação endotérmica. Você fala assim, considerando o equilíbrio que ocorre na segunda etapa, então a segunda etapa, ele disse aqui, ó, numa segunda etapa, a solução aquosa desses íons chega a uma caverna e ocorre a reação inversa. Então, a reação inversa significa que aqui eu estou formando esse carbonato de cálcio, estou formando a estalactite, ok? Bom, então vamos por aqui para a pergunta, né? Ele fala assim, considerando o equilíbrio que ocorre na segunda etapa, a formação de carbonato será fornecida pelo ou pela. Então, aqui, ó, ele quer que a minha reação vá no sentido direto, ou seja, que vá no sentido de formação do carbonato de cálcio, que é a estalactite. Então, de que modo que pode haver uma perturbação para que a reação vá no sentido da direita, se desloque para a direita, a fim de restabelecer o equilíbrio, ok? Então, ele quer saber o que eu preciso mudar, a temperatura, a pressão ou concentração, o que eu preciso mudar ali naquela reação para que ela se desloque para a direita, no sentido da formação do carbonato de cálcio. Então, aqui, por exemplo, a diminuição da concentração de íons OH- do meio. Bom, aqui na diminuição de concentração dos íons OH- do meio, eu não alteraria em nada essa reação, porque ali eu não tenho nenhum H+, por exemplo, para reagir com OH-, também não tenho nenhuma outra maneira que isso daqui perturbaria a minha reação, ok? O aumento da pressão no interior da caverna, também da mesma forma não alteraria em nada, não perturbaria em nada a reação, o aumento da pressão, ok? Diminuição da concentração de o íon bicarbonato no meio. Então, ó, aqui, se eu diminuísse o íon bicarbonato no meio, ok? Estou diminuindo esse íon aqui. Bom, se eu estou diminuindo a concentração de algo, quer dizer que eu causei uma perturbação. Se eu causei uma perturbação, a reação ela vai agir de modo a formar novamente esse íon para que eu restabeleça o equilíbrio. Porque se eu perdi a concentração de algo, para que eu restabeleça o equilíbrio, eu tenho que formar isso que foi perdido. Então, a reação se deslocaria para a esquerda. Mas eu não quero que ela se desloque para a esquerda, eu quero que ela se desloque no sentido do carbonato de cálcio, para a direita, ok? Então, não seria essa. Nessa daqui, eu deslocaria a reação para a esquerda, e não é para a esquerda que eu quero que desloque, eu quero que desloque para a direita, no sentido do carbonato de cálcio, ok? Então, assim, o aumento da temperatura no interior da caverna. Então, o aumento da temperatura. Lembrem-se, se eu aumento a temperatura, eu causei uma perturbação. Essa reação ela vai se deslocar para algum dos lados, de modo a amenizar essa perturbação. Para que lado que ela vai? Ela vai no sentido endotérmico, porque se eu aumento a temperatura, essa reação endotérmica ela vai consumir, ela vai absorver o calor, ok? Então, sempre que eu aumento a temperatura, o deslocamento, então, o deslocamento é para o lado endotérmico. E aqui, o sentido endotérmico é o meu sentido direto. Ele mostra aqui ó, que essa reação aqui de formação do carbonato de cálcio, gás carbônico e água, ela tem um ΔH positivo. E se tem um ΔH positivo, quer dizer que ela é endotérmica. Então, se eu aumentar ali a temperatura, ela vai se deslocar do meu lado endotérmico, que é o lado de formação do carbonato de cálcio. Então, essa daqui seria uma das alternativas, ok? Para que eu pudesse deslocar o meu equilíbrio do lado direito, ok? A única das alternativas que desloca o equilíbrio para o lado direito é a D. Vamos ver por que a E não vai. Então, assim, aumento da concentração do CO2 dissolvido, né? Então, se eu aumento aqui a concentração do gás carbônico, o que acontece? Bom, se eu aumento a concentração de gás carbônico, eu vou no sentido de consumir o gás carbônico. O sentido que ele é reagente é o sentido inverso. Então, eu deslocaria esse equilíbrio para o lado esquerdo. E não é isso que eu quero que desloque para o lado direito. Ok?
Então, essa questão aqui a gente fecharia com a alternativa B. Entenderam, gente? Podemos passar? Sim, tudo ok, professor. Beleza, então. Então, aqui, isso daqui, né, só para representar aqui, isso daqui é uma estalactite que acontece nas cavernas, né? Isso daqui é a estalactite que a gente viu formada de carbonato de cálcio, ok? Então, vamos agora aqui para a segunda questão. Ele fala assim, para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens desses produtos. Alguns desses cartões contêm um sal de cobalto que muda de cor em presença de água, de acordo com a equação química a seguir aí. Então, é o cloreto de cobalto, ok? Aqui, eu tenho água dos dois lados, né? Porém, aqui a gente tem que se atentar ao modo como essa água está presente, tanto no reagente quanto no produto. No reagente, eu tenho aqui as moléculas de água que estão, vamos dizer assim, livres, ok? As moléculas de água, elas estão por si só ali. Elas fazem parte de um reagente junto com o cloreto de cobalto, ok? Já aqui no produto, quando eu tenho essa multiplicação, esse vezesinho, vamos dizer assim, quer dizer que essa água ela está hidratando o cloreto de cobalto. Então, ela faz parte da estrutura do cloreto de cobalto, ok? A gente chama do retículo cristalino, mas o importante é vocês saberem que ela faz parte da estrutura. Seria um cloreto de cobalto hexaidratado, ok? Quando eu tenho essa multiplicaçãozinha, a água faz parte da estrutura. Quando eu tenho a molécula de água por si só, quer dizer que essa molécula de água está ali, vamos dizer assim, solta ali naquele meio, ok? Que vai reagir com cloreto de cobalto. Aqui eu tenho ela hidratando o cloreto de cobalto. Faz parte da estrutura do cloreto de cobalto, ok? Bom, então a pergunta é, como você procederia para reutilizar, num curto intervalo de tempo, um cartão que já estivesse na coloração rosa? Bom, primeira coisa que eu tenho que perceber, se esse cartão já está na coloração rosa, ou seja, do lado direito aqui, ele já está essa substância aqui que eu tenho no cartão. Se eu quero reutilizar o cartão, significa que eu quero que ele vá para a coloração azul. Se eu quero que ele vá para a coloração azul, significa que eu preciso deslocar minha reação para o sentido esquerdo, ok? Ou seja, meu sentido inverso. Então, isso aqui seria reutilizar o cartão. Eu estava na coloração rosa e para que eu reutilize, eu preciso passar novamente para a coloração azul, ok? Então, a gente vai buscar perturbações que a reação vai responder deslocando para a esquerda, a fim de manter o equilíbrio químico ali. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver aqui as alternativas que a gente tem para isso. Bom, uma alternativa, uma perturbação no equilíbrio para que ele vá para o lado esquerdo seria resfriar esse cartão, por exemplo. Bom, vamos pensar. Se eu diminuo a temperatura, a minha resposta, né, da reação é ir para o sentido exotérmico, ou seja, ir para o sentido que libere, que forneça calor para o meio. Então, se eu estou diminuindo a temperatura, ela vai deslocar para o lado exotérmico. Se eu for observar, o meu sentido direto, o meu sentido aqui para a direita, ele é exotérmico. Sempre que vocês verem o ΔH, só um parênteses aqui, sempre que vocês verem o ΔH da reação, ele vai sempre te dar o ΔH da reação direta, ok? Ele sempre vai te dar o ΔH da reação direta. Então, é sempre para a reação que vai para a direita, ok? Bom, para você saber o ΔH da reação inversa, basta você fazer ao contrário da direta. Então, se o da direta é menor que zero, ou seja, ela é uma reação exotérmica no sentido direto, quer dizer que no sentido inverso, ela vai ser endotérmica. Beleza?
Então, lembrando só, eu quero deslocar essa reação, esse equilíbrio químico, eu quero deslocar o equilíbrio para o lado esquerdo, no sentido de formação desse azul, ok? Bom, se eu diminuo a temperatura, eu estou deslocando para o lado exotérmico. Para o lado exotérmico, eu estou deslocando esse equilíbrio químico para a direita, na formação do rosa. Então, se eu diminuir a temperatura, eu não posso reutilizar o cartão, porque ele vai continuar no rosa, ok? E não ir para o azul. Então, não pode ser essa daqui. Borrifaria spray de água, né? Bom, se ele borrifasse spray de água, quer dizer o quê? E aqui vem o porquê eu expliquei para vocês a diferença da água ali livre no meio e da água hidratando uma certa substância, ou seja, fazendo parte da estrutura da substância. Se eu borrifo água, eu estou aumentando a concentração de água aqui no meu sistema. E eu não estou aumentando a concentração de água hidratada, não, que está hidratando algum componente, não. Eu estou aumentando a quantidade de água livre ali no meu sistema, ok? Então, se eu estou borrifando água, eu estou aumentando a concentração de água aqui no reagente. Bom, se eu aumento a concentração de água, essa foi a minha perturbação. Como que a reação vai agir de modo a amenizar essa perturbação? Ela vai se deslocar no sentido de consumir quem foi adicionado. Quem foi adicionado foi a água. Para que eu consuma a água, ela tem que ser reagente. E ela é reagente na reação direta. Então, aqui, eu estou deslocando meu equilíbrio para a direita. Ou seja, de novo, no sentido de formação do rosa. E não é isso que o exercício me pede. Ele me pede para que eu desloque a reação no sentido da esquerda, inverso, para o azul, ok? Então, aumentando ali, borrifando água, aumentando a concentração de água, eu não vou deslocar o meu equilíbrio para a esquerda, e sim para a direita, ok? Então, também não poderia ser essa. Envolveria com papel alumínio. Envolver com papel alumínio não seria perturbação nenhuma para esse equilíbrio. Eu não aumentaria a concentração de nenhum dos reagentes, nem produtos. Eu também não mexeria com a temperatura e nem com a pressão. Então, isso daqui não seria nenhuma perturbação para que eu tivesse um deslocamento de equilíbrio. Aqueceria com secador de cabelo. Ou seja, então quer dizer que eu estou aumentando a temperatura. Se eu estou aumentando a temperatura, quer dizer que esse meu equilíbrio vai deslocar no sentido da reação onde está endotérmica. No sentido da reação endotérmica. O sentido da reação endotérmica, se a gente viu que a reação direta é exotérmica, o sentido da reação endotérmica vai ser para a esquerda. Então, se eu aumentar a temperatura ali, ele vai ser deslocado para a esquerda, ou seja, para a formação desse azul, desse composto aqui do cloreto de cobalto, ok? Que não está hidratado. Então, de fato, se eu aumentar a temperatura, eu vou deslocar para a formação do azul. Eu vou deslocar no sentido da reação inversa, ok? Que é o sentido da reação endotérmica. Então, aqui também seria a letra B. E embrulhar também em guardanapo de papel quer dizer ali que também não vai ser uma perturbação para esse equilíbrio. Então, eu não deslocaria essa reação para nenhum dos lados, ok? Sendo que não é uma perturbação. Entendido essa segunda questão aqui, gente? Sim, professor, ficou bem claro. Ficou bem claro? Beleza, então. Então, ó, só para mostrar para vocês aqui a questão de curiosidade, como que acontece essa reação? Como que ele iria do rosa para o azul? Nesse gifzinho, ó. Ele vai aumentar a temperatura. Esse becker aqui está com uma água quente, ó. De rosa, ele vai ir para azul. Então, esse cloreto de cobalto aí, hexaidratado, ele vai passar para um outro íon que tem a coloração azul. Então, você pode ver que ele está ficando um pouquinho azul quando ele coloca nesse becker aí com a água quente. Então, essa mudança aí de coloração nessa reação que foi falado para a gente, né? E isso acontece também em outra coisa no nosso cotidiano, né? Que é esse galinho do tempo, já ouviram falar? É a mesma coisa. O galinho fica azul quando eu tenho ali, geralmente quando eu tenho bastante umidade, né? Ou seja, eu tenho aqui
a água, né? Então, a água, quando eu tenho umidade, significa que eu tenho ali um tempo mais frio, vamos dizer assim, ok? E se eu tenho aqui, desculpa, tempos mais quentes, né? Se eu tenho tempos mais quentes aqui, eu deslocaria esse equilíbrio para a esquerda, formaria aqui o galinho, né? As penas aqui do galinho ficariam azuis. E se eu deslocasse para a direita, esse galinho ficaria rosa, né? No sentido de que eu estou deslocando para a reação exotérmica, né? Se ele fica frio, o ambiente está frio, eu deslocaria para a exotérmica, que é a minha direta, da formação aqui do galinho rosa e aqui azul. Então, também tem outra aí, curiosidade para vocês. Não sei se vocês já viram esse galinho aqui, mas também funciona desse jeito aí com esse sal aí de cobalto, cloreto de cobalto. Ok? Bom, então vamos agora para outro exercício. Esse exercício fala assim: hipóxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dor de cabeça, tontura, falta de ar, etc., ao praticarem atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada em equilíbrio no sangue, conforme a relação. Então, aqui, essa relação, ela vai me dar a reação aqui da hemoglobina com oxigênio, formando a hemoglobina oxigenada. Então, ele fala assim: a alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do ou da. Bom, para quem não sabe, né, a hemoglobina, ela está presente nos nossos glóbulos vermelhos, né, nas hemácias. Ela é uma proteína ali nas hemácias, que ela faz parte, né, das hemácias. E essa proteína, essa hemoglobina, ela dá coloração para o sangue. Ela que dá a coloração vermelha ali para o sangue, a hemoglobina. E também ela tem uma função de transportar o oxigênio. Então, é justamente a hemoglobina que tem a função de transportar esse oxigênio pelo nosso corpo, ok? Bom, outra curiosidade, né? Não sei se vocês já ouviram falar isso, que em túneis, né? Quando você está com um carro no túnel, você não pode deixar o vidro aberto, né? Não é recomendado que você deixe. Por quê? Porque a combustão da gasolina no carro, ela é uma combustão incompleta muitas vezes. Então, eu libero o monóxido de carbono. E o monóxido de carbono, ele é um gás que entra pelas nossas vias aéreas e ele vai justamente mexer com a hemoglobina. Porque a hemoglobina, ao invés de se ligar ao oxigênio, a fazer as reações com oxigênio, ela faz as reações com monóxido de carbono, que ela tem uma afinidade muito maior com o monóxido de carbono do que com o oxigênio. Então, isso faz com que a gente fique sem oxigênio e fique sufocado, né? E aí perca a respiração, não consiga fazer as trocas gasosas. Então, também é uma coisa interessante aí da hemoglobina, tá bom? Então, ela é responsável por fazer o transporte de oxigênio pelo nosso corpo. Bom, então a pergunta é: a alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa de... Então, isso quer dizer que eu não estou deslocando a minha reação, o meu equilíbrio, né, para a formação dessa hemoglobina oxigenada. O porquê que acontece isso? Por que eu estou deslocando essa reação, esse equilíbrio? Porque está havendo o deslocamento do equilíbrio para o lado esquerdo. É isso que ele quer saber. Porque se eu tivesse a formação dessa hemoglobina oxigenada, os atletas não apresentariam mal-estar, ok? Em alturas muito altas ali, alturas muito altas não, né? Em uma certa altitude, né? Em uma certa altitude, porque que eu não tenho a formação dessa hemoglobina oxigenada. Então, se eu não tenho a formação dessa hemoglobina oxigenada, alguma coisa está acontecendo, alguma perturbação está acontecendo no meu equilíbrio para que ele seja deslocado para o lado esquerdo e não para o lado direito, como tem que ser. Ok? Bom, ou que se mantenha em equilíbrio, né? Não precisa nem ser deslocado para o lado direito, mas não ser deixado de deslocar para o lado direito. Por que ele está sendo totalmente deslocado para o lado esquerdo e não mantendo equilíbrio? Qual que perturbação é essa? Vamos ver aqui, então, as alternativas. Bom, aqui, né, só para explicar para vocês que... Então, aqui eu tenho a hemácia, né? Então, tem aqui a hemácia e essas bolinhas é como se fossem as hemoglobinas aqui nas hemácias, ok? Então, chega o oxigênio, esse oxigênio vai formar aqui
a hemoglobina oxigenada e depois ela vai ser transportada. Esse oxigênio vai ser transportado aí pelo sangue. Então, eu não estou tendo a formação justamente dessa hemoglobina oxigenada, ok? Por que acontece isso? Então, vamos observar aqui as minhas alternativas. Ele fala assim, ó, elevação da pressão arterial. Bom, pensa comigo, se eu estou indo para lugares, né, de grandes altitudes, eu não tenho um aumento da minha pressão arterial, eu tenho uma diminuição da minha pressão arterial, ok? Porque quanto maior a altitude, mais rarefeito fica o ar, menor a pressão desse ar, ok? Então, eu não tenho uma elevação da pressão arterial, não, ok? Então, essa daqui não pode ser. Aumento da temperatura corporal. Bom, aqui nesse exercício, vocês repararam que ele não deu nenhum dado para a gente de ΔH? Eu não tenho nenhum dado de ΔH aqui. Eu não sei, ele não me deu nenhum dado de ΔH. Então, não tem como eu saber se o aumento ou a diminuição da temperatura do ambiente ou do nosso corpo vai influenciar, porque ele não forneceu para a gente o dado que a gente teria como calcular isso. Então, se ele não forneceu o ΔH, você esquece a temperatura, ok? Se ele não forneceu o ΔH, esquece a temperatura. Como também na letra C aqui, ó, redução da temperatura do ambiente. Ele não deu o ΔH, não forneceu o ΔH, então também a gente não vai ter como relacionar isso com a temperatura. Bom, ele fala assim, queda da pressão parcial de oxigênio. Bom, se eu pensar, quanto maior a altitude, menor a disponibilidade de oxigênio. Ou seja, menor a concentração de oxigênio que eu vou ter. E com isso o ar vai ficar mais rarefeito, vai perder a pressão ali. Ok? Então, o que está acontecendo aqui, quando a gente está indo para lugares de grande altitude, a gente está diminuindo a concentração de oxigênio. Bom, se eu estou diminuindo a concentração de oxigênio, significa que eu vou deslocar o equilíbrio de modo a restabelecer a minha concentração original de oxigênio, para que eu restabeleça, assim, o equilíbrio. Então, se eu estou diminuindo a minha concentração de oxigênio, um modo de evitar essa perturbação, ou amenizar essa perturbação, é deslocar o equilíbrio para a esquerda. Então, é justamente por isso que eu não estou tendo a formação da minha hemoglobina oxigenada, porque eu estou diminuindo a concentração de oxigênio ali naquele meio, né, em grandes altitudes, eu estou diminuindo a disponibilidade de oxigênio, estou diminuindo a concentração de oxigênio, e com isso o meu equilíbrio é deslocado no sentido de repor esse oxigênio, no sentido contrário à minha hemoglobina oxigenada. E por isso que os atletas passam mal. Por isso que eu vou ter ali uma menor disponibilidade do corpo do atleta, ou de qualquer pessoa, a hemoglobina oxigenada. Ok? Então, porque o meu equilíbrio se desloca para a esquerda, no sentido de repor esse oxigênio, de modo que eu restabeleça, assim, o meu equilíbrio. Então, seria aqui letra D. E por que não seria a letra E? Diminuição da quantidade de hemácias. Eu não diminuo a minha quantidade de hemácias, né? Eu não vou ter ali uma diminuição da quantidade de hemácias. Se a gente observar aqui, ó, se a gente for observar, deixa eu só apagar aqui rapidinho. Ó, a hemácia, ela continua a mesma, como está aqui, ó. Eu tenho aqui o oxigênio entrando na hemoglobina, né? A hemoglobina oxigenada sendo formada e aqui o oxigênio sendo transportado. A hemácia não é mexida, eu não vou perder quantidade de hemácia. Por exemplo, eu vou andar de avião hoje, eu vou perder hemácia. Não, eu não vou para lugares com altitudes grandes e vou perder hemácias. Isso não acontece, ok? Então, essa questão aqui a gente ficaria com a letra D. Então, a diminuição da pressão parcial do oxigênio devido à diminuição da concentração do oxigênio ali do meio. Ok? Ficaríamos com letra D, então. Entenderam, gente? Sim. Beleza? Então, vamos partir para a próxima. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem chamar aqui, ok? Então, esse daqui fala assim, os refrigerantes
tem se tornado cada vez mais o alvo de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação de cálcio, um mineral que é o principal componente da matriz dos dentes. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de desmineralização dentária, perda de minerais em razão da acidez. Sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado hidroxiapatita. O refrigerante, pela presença de sacarose, faz decrescer o pH do biofilme, placa bacteriana, provocando a desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível do pH, remineralizando o dente. A equação química seguinte representa esse processo. Então, aqui a gente tem esse processo, né, onde eu tenho a hidroxiapatita, né, que é responsável pelo nosso esmalte do dente. Ela ocorre uma reação direta de desmineralização, formando esses íons aqui, e a reação inversa de mineralização. Se está em equilíbrio, tudo bem, eu tanto desmineralizo, como também mineralizo ao mesmo tempo, na mesma velocidade. Okay? É um equilíbrio dinâmico, como a gente fala. Eu estou formando um e, vamos supor, repondo aquilo que eu estou consumindo. Estou consumindo a hidroxiapatita e formando a hidroxiapatita a partir desse meu equilíbrio químico. Okay? Um equilíbrio dinâmico. Então, beleza, ele me deu aqui o enunciado e ele vai perguntar o seguinte: considerando que uma pessoa consuma refrigerantes diariamente, pode ocorrer um processo de desmineralização dentária devido ao aumento da concentração de... Bom, então o que ele me falou aqui? Ó? Ele fala que uma pessoa consuma refrigerante diariamente e ele quer saber o processo de desmineralização. Ou seja, ele quer saber o que eu vou alterar ali, qual que vai ser a minha perturbação, e já me deu até qual que é a perturbação, no sentido da concentração, né, devido ao aumento da concentração de. Então, a perturbação é causada pela concentração de alguém. Essa perturbação, ela vai deslocar o equilíbrio para a direita, no sentido de desmineralização. Ou seja, ela vai tirar esse esmalte do dente, né? A hidroxiapatita, que é o sal responsável pelo esmalte do dente. Então, aqui eu vou formar os íons, né? Vai formar o íon cálcio, o fosfato e o hidróxido. Bom, então eu tenho que saber alguma perturbação que faça com que o meu equilíbrio seja deslocado para a direita. Então, vamos ver aqui. Então, devido ao aumento da concentração de... Então, se eu aumentar o OH-, que reage com os íons cálcio, deslocando o equilíbrio para a direita. Bom, se eu aumentar o OH-, o que acontece? Então, eu tenho aqui o OH-, que é o meu íon hidróxido. Se eu aumentar o hidróxido, o que acontece? Bom, se eu aumentei o hidróxido, quer dizer que a minha reação ela vai no sentido de consumir o hidróxido. Ela vai amenizar essa perturbação formada, consumindo quem foi aumentado. Então, se quem foi aumentado foi o hidróxido, eu vou no sentido de consumir esse hidróxido. Ou seja, eu vou para a esquerda aqui. Então, se eu vou deslocar para a esquerda, eu estou indo no sentido de mineralização. Ou seja, de formação da hidroxiapatita, na formação desse sal que compõe o esmalte do dente. E esse não é o que o exercício está me perguntando. O exercício quer que eu desloque, faça ao aumento da concentração de uma substância, de modo que aconteça a reação para o lado direito, da desmineralização dessa hidroxiapatita. Então, essa daqui não pode ser. Vamos aqui para a letra C. Então, OH-. Eu vou aumentar o OH-. Também não pode ser, né? Se eu estou aumentando o OH-, ele vai para a esquerda. Ok? Se eu estou aumentando o OH-, ele vai para a esquerda. Essa reação vai ser deslocada no sentido da esquerda, sentido de mineralização. Então, também não é isso que o exercício está me pedindo. A letra D. H+, que reage com as hidroxilas
deslocando o equilíbrio para a esquerda. Então, vamos pensar aqui, ó, H+. Se eu coloco um ácido ali, ok? O ácido, a gente sabe que, por exemplo, se eu colocasse o ácido clorídrico ali, o ácido clorídrico, ele vai se ionizar e vai formar o H+, ok? Então, seria aqui H+, esse elemento. Se eu colocasse um ácido ali, o que ia acontecer? Ou um ácido na sua boca, né? Porque a hidroxiapatita é responsável pelo esmalte do dente. Bom, se eu colocasse um ácido aqui, o que acontece? Bom, esse H+, ele vai reagir com OH-. Quando eu reajo H+ com OH-, eu tenho a formação do quê? Eu tenho a formação da água. Ok? Então, se eu coloco ácido ali, quer dizer que eu estou consumindo o OH-. Beleza? Então, se eu coloco um ácido ali, esse H+, que é proveniente, né, da ionização do ácido, ele vai reagir com o hidróxido e formar água. Bom, se eu estou reagindo com hidróxido, esse ácido está reagindo com hidróxido, ele está diminuindo a concentração de hidróxido ali no meio. Então, se ele está diminuindo a concentração de hidróxido ali no meio, quer dizer que a concentração aqui vai estar diminuída. O que acontece? O equilíbrio, né, a reação. Então, isso aí foi uma perturbação. Eu colocar ácido ali no meio foi uma perturbação para o meio. Porque quando eu coloco ácido, o H+ do ácido vai reagir com o hidróxido da base, né? Na verdade, tem um hidróxido livre aí, com o hidróxido, com o íon hidróxido, e eu vou diminuir, então, a concentração de hidróxido. Vou diminuir a disponibilidade que eu tenho de hidróxido ali. Então, a reação ela vai se deslocar no sentido que eu reponha esse hidróxido, que esse hidróxido seja o meu produto. E o sentido que ele é o meu produto é para a direita, é a de desmineralização. Então, tá certo eu falar que se eu jogar um ácido, eu vou deslocar a reação para a direita. Isso está certo falar. Porém, nessa letra D, ele fala que desloca o equilíbrio para a esquerda. Não, eu não desloco no sentido de mineralização, né? Eu não desloco no sentido de mineralização. Eu não vou deslocar. Por quê? Porque senão eu estaria consumindo mais ainda. Eu estaria consumindo mais ainda o hidróxido. E não, eu quero repor o hidróxido. Então, as que têm H+ estão certas. Então, essas duas estão certas. Porém, a diferença da letra B para a letra D é que uma fala que o equilíbrio é deslocado para a direita e o outro para a esquerda. Onde, na verdade, eu desloco o meu equilíbrio para a direita, no sentido de formação do hidróxido, uma vez que ele foi consumido. Ok? Então, nessa daqui, a gente fecharia com a letra B de bola. E aqui ele fala do íon cálcio, né? Se eu aumentasse o íon cálcio, é a mesma coisa que aumentar o íon hidróxido, né? Eu vou fazer essa reação e no sentido da esquerda que eu consuma o íon cálcio, ok? E não que eu forme novamente esse íon cálcio aí, ou que sofra a desmineralização. Ficou entendido, gente? Deu para entender também essa questão aqui? Deu sim, professor, ficou bem claro. Ficou bem claro? Beleza, então, gente. Então, essas aqui foram as questões que eu trouxe aqui do nosso deslocamento de equilíbrio, ok? Então, agora vocês seguem aí com biologia e que esse segundo semestre seja muito bom aí para a gente, que seja de muito estudo, principalmente, né, porque agora que vão ser os vestibulares, né? Então, agora é a reta final. Vamos com tudo, então, gente. Então, um abraço para vocês. Qualquer dúvida, fiquem à vontade aí para se expressarem, gente. Ok? Tá tudo bem? Tudo certinho? Alguma dúvida? Não, professor, obrigado. Bom fim de semana. Obrigado, igualmente.